Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa sala de aula. A você que se encontra em casa, a você que se encontra em sala de aula nesse ensino híbrido, né? Sejam todos bem-vindos. O importante é que nós não estamos perdendo tempo, nós estamos aprendendo muito dessa forma de estudo, não é verdade? Meus amores, eu espero muito que vocês estejam bem e que vocês também estejam motivados para mais essa aula. Hoje eu quero muito falar com vocês sobre a questão que já estamos no quarto bimestre e que é uma nova etapa que estamos aí para avançar. Estamos na reta final, meus amores, estamos concluindo o nosso ano letivo. Então, é muito importante focarmos no que tivemos início lá no começo do ano, que foi, estudar, aprender os componentes curriculares que estão disponíveis para vocês. Dessa forma, eu, como represento geografia, espero muito que vocês estejam aí prontos para iniciarmos mais uma aula prazerosa e que vocês se sintam bem para aprender junto conosco, tá joia? Na última aula, iniciamos nossos estudos relacionados à região Nordeste. Moramos nessa região. Ela é composta por 9 estados. O clima dela é muito quente, apresentando 2 estações distintas, inverno e verão, a qual chamamos seca. A caatinga representa a vegetação nordestina. A maioria dos rios são temporários, exceto o Rio São Francisco, que está sendo usado em uma transposição que irá irrigar alguns municípios do sertão nordestino. As paisagens das cidades nordestinas refletem suas origens, ou seja, o período em que o Brasil era apenas colônia de Portugal. A arquitetura colonial é reflexo das construções mais antigas. A exemplo, temos São Luís, Recife e Salvador. Observando a arquitetura dessas cidades, vocês percebem características delas nas construções da sua cidade, ou seja, aqui da cidade de Milagres. Bom, as moradias da Rua Santos Dumont, onde fica a Igreja Matriz, apresentam uma arquitetura bem antiga. Vocês concordam comigo? Para defender o território brasileiro, os europeus construíram os primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino, que foram portos naturais pelos quais eram enviados para a metrópole o pau-brasil, a cana-de-açúcar, entre outros produtos. Não podemos deixar de citar as construções dos fortes. Os mesmos foram construídos nos seus entornos para proteger as cidades e o litoral. Essas construções resultou da preocupação dos colonizadores com a defesa do território. Os portos também eram usados para receber utensílios vindos da Europa, para serem usados nos engenhos e nas casas dos senhores de engenhos. Ao longo do século XVI, a organização do espaço nordestino esteve relacionada à economia canavieira, que proporcionou poder político e econômico à região no período colonial. A produção açucareira estava diretamente ligada ao desenvolvimento de monocultura, formação de latifúndios e trabalho escravo.
Muitos homens vieram da África em condições desumanas para serem escravizados nos canaviais. O clima tropical, o solo fértil, a proximidade com o mar tornou o açúcar o ouro branco do Brasil. O gado teve grande importância nesse período. Os mesmos eram usados nos engenhos como animais de tração e de transporte da cana-de-açúcar, além de constituírem fonte de abastecimento de carne e couro. Entre os séculos 17 e 19, as atividades agrícolas do Nordeste entravam em declínio. Bom, agora é momento da gente analisar o que aprendemos com essa aula de hoje. Hoje, aprendemos que a região Nordeste apresenta nas suas cidades resquícios do período colonial. As construções dos portos, fortes e arquiteturas antigas são alguns dos exemplos. Percebemos que algumas atividades econômicas desenvolvidas no Nordeste tiveram grande importância para o desenvolvimento da colônia, que, posteriormente, passou a ser independente de Portugal. Extração de pau-brasil, plantação de cana-de-açúcar e a criação de gado são uma delas. Agora vamos praticar, mostrar que realmente aprendemos o que nos oferece, como é a região Nordeste. Nós vamos estar resolvendo a atividade que está na página 217. Vocês precisam aguardar as orientações do professor, porque ele vai estar indicando quais são as questões que vocês devem solucionar na página 217. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem todos com Deus. Aguardo vocês na próxima aula.